Oi, turminha, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou professor de Geografia Humana lá do cursinho da Unifesp, cursinho Helena Pignatari. A gente vai estar começando hoje, na verdade, retomando as aulas de Geografia Humana lá do cursinho. A ideia, na verdade, é retomar todo o conteúdo de Geografia Humana, ou Geografia Política Internacional, que conforme a gente tinha feito a separação lá e estava explicando para os alunos, o que cai mais no Enem é geografia brasileira, né? É mais comum cair isso. Então a gente ia começar dando geografia política internacional para estar mais fresquinho próximo do Enem e a geografia brasileira, certo? Assim, eu acabei ficando um pouco enrolado com questão da pandemia, do trabalho, não consegui gravar do jeito que eu queria. Então eu vou estar disponibilizando esse vídeo junto com todo o restante das matérias de Geografia Política Internacional numa playlist aí no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Mas, primeiro de tudo, para deixar bem claro como vai ser a nossa matéria, eu queria explicar que a matéria vai ter uma pegada bastante interdisciplinar. Mas, Matheus, por que ela vai ter uma pegada muito interdisciplinar? Primeiro que assim, isso é uma coisa que o Enem tem pedido cada vez mais. Faz parte da ideia do Enem a interdisciplinaridade. Não tem como você fazer o Enem só sabendo geografia, seja física, seja geografia política, geografia humana. Por quê? Porque o Enem costuma misturar as questões. Eu lembro de fazer exercícios do Enem que caía química com geografia, ou física com geografia, geografia com história. Geografia com história é bastante comum. Mas a gente vai pegar um eixo de interdisciplinaridade aqui, também por causa da formação do professor aqui. Né? Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unifesp, que é um curso bastante interdisciplinar. Então eu tenho bastante dificuldade, e eu vou explicar por que para vocês, de separar as coisas em caixinhas, tá? E por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu quero dar uma matéria bastante interdisciplinar, né? Por que a nossa matéria vai ser dessa forma? Primeiro de tudo, porque assim, existe uma coisa que... algumas coisas, mas duas em específico, que ligam todas as ciências humanas, tá? E elas são o poder e a ideologia. E que as duas juntas, elas ditam, né, como vai ser o ensino, não só de geografia, tá? Não só de ciências humanas, mas é o ensino em geral. E, assim, a ideia de um cursinho popular é de trazer o conhecimento de forma para os educandos terem uma visão mais crítica da sociedade, que eles possam, com o conhecimento que eles estão adquirindo no cursinho, não só realizar o Enem e entrar na universidade pública, mas também olhar para a realidade e conseguir questionar as coisas e entender por que as coisas são desse jeito, pelo menos pensar do porquê as coisas são como elas são. Alguns exemplos que eu posso dar de como o poder molda as ciências humanas como um todo, vamos pegar um exemplo do português, que não é só do português, tá? Mas são as escolhas lexicais, são as palavras que a gente usa. Por exemplo, vamos pegar na geografia. Na geografia a gente vai falar sobre um país e outro país, né? O que separa eles, normalmente a gente fala como fronteira, né? Tem a fronteira entre o Brasil e a Argentina, ou a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ou então a tríplice fronteira, né? Que é entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, lá em Foz do Iguaçu. Mas vocês já pararam para pensar do que significa fronteira? Quando você usa o termo fronteira em outros contextos, por exemplo, no jornal, muito provavelmente você vai falar sobre, por exemplo, fronteira agrícola. A origem da palavra fronteira vem da ideia, acho que do francês, se eu não me engano, de fronte, que é a ideia do fronte de batalha. O exército que está avançando, ele vai estar sempre conseguindo espaços. Essa ideia de fronteira dos estados é uma ideia assim bastante antiga, na verdade. A gente vai discutir isso no curso, que hoje não se pode mais fazer isso, mas a ideia de que os estados estão sempre crescendo e eles estão sempre guerreando e buscando novos territórios. Será que não seria mais correto hoje a gente usar a palavra limite? Qual é o limite entre o Estado brasileiro, né, o país Brasil, e o Estado argentino? Não tem um rio que separa eles ali? O rio não vai crescer. A fronteira do Brasil está bem estabelecida, que não vai ser fronteira, vai ser um limite. Entendeu? É o que separa um e outro. É claro que isso assim é muito pequeno
quando a gente pega as escolhas das palavras nesse sentido, mas na geografia. Mas existem outras ciências humanas que esse tipo de escolha lexical é muito forte, né? Você passa uma ideia muito diferente dependendo de como você escolhe as palavras. Ah, mas Matheus, você está sendo muito preciosista falando das palavras. Então tá bom, vamos pensar no conteúdo, tá? Por exemplo, também com escolha de palavras, mas vamos falar em história, por exemplo. Descobrimento do Brasil. A própria palavra de descobrimento passa a ideia de que aqui não tinha nada. Quando os portugueses chegaram, eles descobriram uma terra e começaram a explorá-la. Não explorá-la do ponto de vista material, mas explorar do tipo, vamos ver o que tem aí. Mas não tinha ninguém aqui morando? Os índios não eram ninguém? Da mesma forma, quando a gente for estudar na parte de geografia agora, no modelo mais histórico, a história do mundo, vai ser uma história bastante europeia. A gente não vai olhar, infelizmente, a visão da África, de como é o colonialismo, né? Como foi o colonialismo e como é a extração mineral do ponto de vista africano. O Enem cobra da gente, a gente tem uma educação no Brasil extremamente eurocêntrica. A gente olha para a gente mesmo e para o mundo da forma como os europeus olham. Isso é ideológico, isso tem um quesito de poder em cima das pessoas, em cima da própria educação, certo? E por último, a gente tem também a própria forma de como é distribuídas as coisas. Por exemplo, vamos pegar na própria geografia, que é a matéria que a gente vai estudar aqui hoje, né? A gente tem, classicamente, no Brasil, a separação entre a geografia física e a geografia humana. E a gente estuda isso como se fossem duas caixinhas, onde uma coisa não está relacionada com a outra. E isso não é verdade. Assim como a geografia não parece que é uma matéria totalmente diferente de história, ou totalmente diferente da sociologia, ou da filosofia. E isso não é verdade. As coisas elas estão interligadas, né? Se você parar para pensar, se a geografia estuda a relação do homem com o meio, né, da sociedade humana com o meio ambiente e as transformações que isso gera, né, a forma como o homem atua no meio e a produção de cultura que isso gera, a história não faz a mesma coisa, só que olhando para o homem em período histórico, em vez de olhar para a relação dele com o meio. E a sociologia não vai querer olhar o que essa relação com o meio, em dado período histórico, gerou dentro da sociedade humana. Não é tudo, são tudo coisas parecidas, com recortes diferentes, é verdade, mas que se interligam. Então, assim, a ideia de usar uma matéria interdisciplinar, usar da interdisciplinaridade, ela tem, primeiro de tudo, a função, né, o objetivo de tornar a aula mais crítica, tornar que a matéria seja mais atraente, para que não seja só um decoreba de coisas pro Enem, apesar de que o Enem também cobra interdisciplinaridade, tá? Então vamos deixar claro logo isso no começo para vocês entenderem que a matéria vai ter bastante um quê interdisciplinar. Eu estava falando da ideia da geografia física e da geografia humana, porque assim, para a gente parar para pensar, quando a gente vai estudar geografia física, puta, vou ter que estudar rocha. Nossa, eu odeio estudar rocha. Recursos minerais, rios. Por que eu quero saber qual rio é maior? Sabe? E a gente parece que esquece, ou nos é ensinado de uma forma de que quem extrai os recursos minerais e por que a gente estuda aqueles recursos minerais, as rochas, onde tem rocha magmática, onde não tem, o que é a diferença da rocha magmática para sedimentar, exatamente a influência de que isso tem na sociedade humana, certo? Na sociedade que se constrói e explora esses recursos naturais. A gente vai cair numa questão que é a questão do espaço geográfico e o espaço natural. Porque assim, quando a gente vai estudar geografia física, a gente tem muita ideia do que é tudo espaço natural. O que é o espaço natural, Matheus? O espaço natural é a natureza em si, certo? É a natureza onde o homem ainda não tocou, onde a gente não fez nenhum tipo de transformação. Quando a gente olha aquilo e parece que tipo, não tem ação humana naquele lugar. Já todo o restante, quando a gente transforma de alguma forma ou tem interação com o meio ambiente, a gente transforma aquilo num espaço geográfico, onde há atuação humana. E
Quando a gente está estudando um local onde tem minérios ou os próprios rios, aqueles rios e aquela porção de território que tem a relação de interesse humano já se tornou um espaço geográfico. Então, assim, existe uma relação de poder, existe uma relação política, existe toda uma ideia de geografia humana dentro da geografia física. É uma coisa só. Essa é a ideia da gente pensar um pouco da interdisciplinaridade, e esse é um pouco do conceito que eu queria falar para vocês logo no começo de espaço rural, olha, de espaço natural, né, e o espaço geográfico. O espaço natural é onde a natureza é em estado puro, digamos assim, e o espaço geográfico é a partir do momento que a humanidade tem contato e transforma aquele espaço natural que deixou de ser natural para ser um espaço geográfico. Aí, seguindo a ideia de interdisciplinaridade e pegando um perfil de geografia histórica, digamos assim, a gente vai usar bastante a ideia do geógrafo brasileiro, talvez um dos maiores geógrafos brasileiros de todos os tempos, que é o Milton Santos. E o Milton Santos ele tem uma pegada assim, um pouco histórica e sociológica da geografia, porque ele vai analisar as relações do homem com a natureza através do tempo e da forma e o avanço da tecnologia e das formas de produção, dos modos de produção que a gente tem. Então, ele tem 3 conceitos importantes para explicar como funciona o domínio do homem sobre a natureza, né? Porque para ele o estudo da geografia é isso. É a relação do homem versus a natureza, e aí ele vai olhar isso ao redor, né, durante o tempo. O primeiro momento, ele vai falar sobre o conceito do meio natural. E o que é para o Milton Santos o meio natural? O meio natural é quando a humanidade ela se utiliza da natureza, ela consegue fazer algumas coisas com a natureza, por exemplo, plantar, ou, por exemplo, navegar, mas a gente vai falar isso depois, mas ela não tem controle sobre a natureza. Então vamos dar um exemplo. Os egípcios, por exemplo, eles viveram e ainda vivem durante toda a história no delta do rio Nilo. E eles sabem que eles precisam plantar, e é o rio Nilo que dá vida à sociedade que eles construíram. Então eles são dependentes do rio Nilo. E eles sabem que eles precisam plantar depois das cheias do Nilo, porque anualmente o Nilo enche de água e aí traz os sedimentos que vai fertilizar as terras ao redor dele, e depois que quando ele não está mais na cheia, né, todo o território, né, as terras ao redor dele estão cultiváveis. Então, o Egito Antigo, em especial o Egito Antigo, se desenvolveu dentro de uma ideia de onde você tinha o tempo da cheia e não cheia do Nilo para fazer as plantações. Trabalho duro também para os homens. Um tronco de tamareira é a ponte. Sem equipamento, nem sapatos, eles têm poucas horas para encher a barcaça com cana. Mais da metade da população ainda vive no campo. E assim, os egípcios não tinham explicação de por que o Nilo enchia, né? E por que trazia vida nas cheias uma vez por ano. Então eles colocaram, por exemplo, explicações mitológicas, que é a própria explicação da deusa Ísis, né? A mitologia e em grande parte a religião, por exemplo, na Idade Média, explica a relação do homem com a natureza quando o homem não consegue explicar por que as coisas acontecem. O exemplo que a gente pode dar de meio natural, do ponto de vista de atuação do homem e como a humanidade se utilizava da natureza, mas não conseguia transformá-la, é a forma como a gente fez as explorações, né? Os portugueses fizeram as explorações da América e todas as navegações lá da época das grandes navegações, que eram as caravelas. E como funciona uma caravela? A caravela funciona utilizando-se do vento para você ganhar velocidade e conseguir navegar.
Mas você concorda que para você dar a volta na África, pegar as especiarias, ou seja lá o que for, ou vir para o Brasil, pegar o pau-brasil, ou que seja o charque, né, a carne de sol, para levar para a Europa, que seja, demora meses. Então você depende do vento, e se o vento não estiver bom, ou se tiver uma tempestade que te mude o rumo, você está ferrado. Isso é o meio natural, você está te utilizando da natureza, mas você não consegue transformar. E isso vai mudar com a Revolução Industrial. Lá no século XVII para o século XVIII, na Inglaterra, a gente tem a produção a grande Revolução Industrial e que vai dar origem a toda uma nova forma de dominação do homem na natureza. E é nessa grande transformação que o Milton Santos vai chamar de meio científico. O meio científico para o Milton Santos começa na Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial a gente começa a conseguir transformar a natureza e encurtar ainda mais as distâncias. Porque assim, o que tem de tão diferente na Revolução Industrial? É a gente pegar recursos naturais e transformar eles em energia. A gente vai ter primeiro o carvão, né, as máquinas a vapor, e depois a gente vai ter o petróleo. Então a gente pega esses recursos que são naturais e transforma eles em outra coisa. A gente não está utilizando o vento na sua forma pura para empurrar a caravela. No meio científico, a gente vai ter o domínio sobre a natureza, no sentido de, por exemplo, o Império Britânico, que foi, né, por causa da Revolução Industrial, o maior império em extensão, ele basicamente era conhecido como o império onde o sol nunca se punha, porque ele tinha a extensão do globo todo. Era possível você, por exemplo, durante a Revolução Industrial, plantar alguma coisa no Japão que você não conseguia plantar na Inglaterra no mesmo período do ano e exportar por causa dos navios, né, das embarcações a vapor, que antes levariam meses e agora levam semanas, exportar isso para a Inglaterra. Então você passa a ter um domínio sobre as estações do ano, por exemplo. Ou sobre as estações, no caso que eu tinha usado o exemplo egípcio, né? Sobre cheias ou não cheias. Você tira um pouco do poder da natureza sobre a sociedade humana. Mas não é ainda 100%. Por quê? Porque a partir dos anos 80 você vai ter mais uma diferença para o Milton Santos. Você vai ter o meio técnico-científico. O que é isso? É o domínio completo da humanidade sobre a natureza. E como assim domínio completo, Matheus? A gente passa a mandar na natureza? Não, não é isso. Mas a gente tem a superação de uma barreira que nunca antes a gente tinha tido, que é da própria distância. Como assim da própria distância? Primeiro, a gente tem o desenvolvimento a larga escala da aviação, né? E a aviação, ela basicamente é o navio a vapor, só que muito mais rápido. O avião chega do Brasil ao Japão em um dia. Nenhum navio faz isso, por mais tecnológico que ele seja. Mas existe uma outra coisa que é muito mais poderosa do que a aviação e que é o que faz o turning point, né? O momento de virada para o Milton Santos, que é o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento das tecnologias dos anos 80, 90 e 2000. Por quê? Porque assim, vocês concordam que vocês estão me assistindo e se eu estivesse fazendo uma live agora, eu estaria aqui na minha casa, vocês estariam na casa de vocês e a gente estaria conversando e se vendo? E existe uma distância entre a gente. Uma distância que a gente dominou. Eu consigo conversar com vocês, a minha informação chega a vocês de forma instantânea. Coisa que, se a gente não dominasse a internet ou esses meios tecnológicos e científicos, a própria geografia não permitiria que acontecesse. A gente teria que, sei lá, ou usar o correio, mas aí a carta precisa viajar até vocês, ou então a gente vai se encontrar no meio do caminho, coisa que a partir dos anos 80 e com a difusão da internet, então isso mudou ainda mais, não existe mais. Eu posso simplesmente ligar para um amigo meu no Japão se eu precisar, fazer live com ele, vê-lo, coisa que não era impossível em qualquer outro momento da humanidade. Por isso que para o Milton Santos a gente vai ter esses três grandes conceitos. E isso é importante vocês sempre lembrarem, que é o primeiro momento, que é o meio natural,
Depois a gente vai ter o segundo momento da Revolução Industrial, que é o meio científico, e depois, dos anos 80, intensificado nos anos 2000, o meio técnico-científico, que é o domínio completo do homem sobre a natureza, certo? Isso vai ser importante porque a gente vai analisar na próxima aula as questões da divisão das próximas aulas, a divisão internacional do trabalho, que é outra coisa bastante importante para o Milton Santos. Essa divisão internacional do trabalho, ela está intimamente ligada com essas divisões que ele vai fazer. E a divisão internacional do trabalho também está intimamente ligada com tudo que a gente vai estudar em geografia humana. Absolutamente tudo. Tudo tem a ver com divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque com o desenvolvimento tecnológico e as mudanças da forma como o homem lida com a geografia, com o meio, isso gera implicações na produção, na economia, na sociedade, na política, em todas as formas de sociabilidade humana, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o que é o meio rural e o meio urbano. E depois a gente vai começar a aprofundar isso um pouco mais para falar sobre a divisão internacional do trabalho. Bem, eu vou estar disponibilizando esse vídeo, ele vai estar no YouTube, vou colocar algum tipo de material extra, vou ver o que eu posso fazer com relação a isso. Mas espero que vocês estejam bem, continuem se protegendo, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, tá bom? Beijo, beijo.